graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa terça-feira, para podermos, amados, trazer o estudo da Palavra de Deus. Eu fico muito alegre, feliz por estar aqui, mais nesta oportunidade, e aí com você, do outro lado, assistindo essa transmissão, aprendendo um pouco mais da Palavra, se deixando se instruir, porque quanto mais, amado, nós buscamos instrução da parte do Senhor através do Espírito Santo, mas nós crescemos, mais nós crescemos na nossa vida espiritual e se desviamos dos erros. A intenção do aprendizado da palavra é tirar as dúvidas, é esclarecer as definições que a Bíblia nos ensina, para que nós venhamos, amado, não ser enganados, não sermos iludidos por muitas coisas que estão nos cercando nos nossos dias, principalmente nesses últimos tempos, em que falsos mestres, falsos ensinadores aí estão tentando introduzir no meio do povo heresias, enganos, que não levam ninguém a canto algum. Então nós temos que prestar muita atenção em tudo isso, mas como é que nós vamos vencer isso? Nós conseguimos somente vencer isso, amados, se nós dedicarmos o tempo de aprendermos da palavra, de sermos instruídos pela própria palavra do Senhor e tirarmos as dúvidas que nós temos. E hoje, amados, quero até mostrar aqui para você, nós vamos falar sobre comprometidos com a palavra de Deus. Então, nós devemos pensar muito nisso, o quanto nós estamos comprometidos com a verdade, o quanto nós não deixamos sermos levados ou influenciados por coisas que não estão em conformidade à palavra de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre isso, mas antes eu quero já agradecer a sua presença, você que está aí nos assistindo, você que depois vai assistir essa transmissão, que Deus possa abençoar a sua vida e que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Vamos fazer uma oração, amados? Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, a Ti eu rendo a honra, a glória, o louvor e a gratidão por estar aqui, Pai, em mais uma terça-feira. Senhor Deus, para poder, Senhor Deus, trazer ensinamento, Pai, para o Teu povo, para que nós venhamos, Pai, a não errarmos contra o Senhor. Pai, eu peço, Deus amado, Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada um dos meus irmãos, dando a direção da Tua palavra, abrindo entendimento, Senhor Deus, abrindo a mente, para que a Tua palavra, Senhor Deus, ela venha frutificar na vida dos Teus filhos. Abençoa cada família, cada lar representado, a cada um, Senhor Deus, daqueles irmãos que já estão dedicando e consagrando esse tempo precioso na Tua presença. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, amados, o tema é comprometidos com a palavra de Deus. É isso, vem de compromisso. E compromisso nos leva a olhar a seriedade, mantermos a seriedade, a convicção daquilo que nós aprendemos com relação à verdade. Então, o texto áureo hoje está em Lucas 11, 28, ele diz assim, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Ouvem a palavra de Deus. Porque hoje muitos estão usando artifícios e colocando as suas próprias conclusões para poder denegrir a palavra de Deus, fazendo adaptações ao Evangelho. E, queridos, não dá certo. Nós temos que zelar pela veracidade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é única. O Apocalipse ela se encerra dizendo, ai daquele que acrescentar ou tirar um tio dessa profecia. Então ali se encerra, o homem não tem poder ou autoridade para introduzir alguma coisa dentro da palavra de Deus. E nós temos que só manter, amado. Não é difícil, nós temos que só ler, entender e procurarmos conhecimento para aplicarmos a palavra de Deus nas nossas vidas. Leitura bíblica em classe, está em 2 Timóteo 2,14 ao 19 e 2 Pedro, capítulo 1, 20 ao versículo 21. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Então aqui nós já vemos, Paulo escrevendo a Timóteo essa carta e dizendo para ele, olha, não fica entrando em contenda, porque iriam surgir pessoas que tentariam conturbar as coisas, tentando adaptar a verdade à sua vida de mentira. Então é bem assim que acontecem as coisas.
Nós temos que adaptar, amados, a nossa vida àquilo que a palavra nos ensina, e não a palavra, a maneira que nós vivemos. É totalmente ao contrário. Versículo 15: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então aqui Paulo, ele dá um exemplo aqui na segunda carta a Timóteo, sobre Emineu e Fileto, que eles aprenderam sobre a verdade, mas procuraram trazer as interpretações suas, desviando as pessoas do caminho da verdade. E, amados, hoje nós estamos cercados por pessoas assim, que querem adaptar as coisas do Evangelho para poder ter efeitos sobre a vida das pessoas. E por não conhecer a palavra, assim como Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, por não conhecer a palavra de Deus, muitas pessoas são iludidas, tem a verdade desviada do seu foco. Então nós temos que olhar e zelar por isso. Nós temos que zelar pela verdade do Senhor. E eu sempre digo, não negocie a verdade com nada. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então nós temos que entender isso, que tudo que está escrito aqui não é o homem que disse, os homens foram usados, mas o Senhor, através do seu Espírito, foi revelando todas as coisas e nos deixou escrito na sua santa palavra. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, aqui vem confirmar o que eu estou falando para você. A palavra de Deus. Muitas vezes nós escutamos, mas a Bíblia foi homens que escreveram. É verdade, foram homens que escreveram. Mas não foram homens que ditaram as Escrituras, porque elas foram inspiradas pelo Espírito Santo na vida desses homens escolhidos e separados pelo Senhor. Que é um exemplo grandioso, amado, o profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é uma maravilha quando você começa a ler, porque foi escrito aproximadamente 700 anos antes, e traz verdades e acontecimentos, principalmente com relação à vida de Jesus Cristo, mesmo antes de Jesus chegar, e que se confirmaram com a vinda do Senhor. Então, amados, não tem como nós demeritarmos isso. Isso é uma grande verdade. Isso nos alegra o coração, sabendo que a palavra de Deus, ela é a grande verdade. Introdução. Nós somos apegados à palavra de Deus e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a literatura e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre autoridade, a autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, somente as Escrituras. Um dos 5 pilares da Reforma Protestante. Então, amada, a Reforma Protestante, quando as coisas começaram a ser, como que eu posso dizer para você, começaram a ser desviadas do foco, houve a necessidade de se fazer a reforma para trazer novamente a verdade ao seu centro. Então, haviam 5 pilares que eles determinaram. Primeiro, sola fide, somente a fé. Sola Scriptura, somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli Dei gloria, somente glória a Deus. Então, esses são 5 pilares, os 5 solas. E nós vamos falar um pouquinho sobre o sola Scriptura, que é somente as Escrituras. Item 1 aqui do tópico 1 diz assim, olha, sola Scriptura. Cada um dos 5 sola representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero,
Zwinglio, entre outros. O brado da sola escritura significa que a Bíblia, presta bem atenção, é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Existem religiões, né, que têm a Bíblia e tem mais livros, né, e em suas publicações, como fonte de autoridade espiritual. Então, o que o autor está dizendo aqui? Que nós temos que estar embasado na palavra de Deus. Nós não temos que estar embasado em publicações, em comentários, sabe, amado, em folhetinhos que são distribuídos, nada disso. Você tem que fazer uso da palavra de Deus. Por isso que o pastor, muitas vezes, dentro da igreja, né, pede para que os irmãos andem com a palavra de Deus e tragam ela consigo para que eles possam ler e interpretar a palavra de Deus. Né? Nós não fazemos colocações e comentários próprios. Nós pregamos a palavra do Senhor. Então é isso que as pessoas precisam entender, amado. Essa é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não são comentários, não são aquilo que as religiões pensam, mas é a verdade da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, né, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Os fundamentos, né? Vamos falar sobre os fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais como cessacionistas, né? O que significa a palavra cessacionista, né? Os que afirmam e ensinam que os dons espirituais cessaram nos dias atuais. Então, amado, nós não somos assim. Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos no trabalhar do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dirige, né, a igreja, é o Espírito Santo que distribui os dons sobre a vida dos irmãos para que a igreja vá se edificando, né, para a edificação da igreja. Todos os dons são dados, amados, como ferramentas nas nossas vidas, para que nós possamos ser úteis na obra de Deus. Então é o Espírito Santo que faz isso, né? Como um movimento que se baseia nas suas crenças e práticas, nas emoções, e ensina a crença no cânon aberto. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Então, isso aqui é uma grande verdade. Nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Nós não precisamos de que ninguém venha trazer outras revelações, porque isso está fora do contexto bíblico. Deus pode usar as pessoas, Deus pode, através do Espírito Santo, trazer uma verdade para a igreja, né? Nós entendemos tudo isso, amado, mas nada que venha contrariar a verdade da palavra de Deus. E tudo que é dito, tudo que é profetizado é em conformidade ao que está escrito na Bíblia. Então nós temos que saber colocar isso na balança, amado, porque existem muitos hoje falsos profetas profetizando coisas totalmente contrárias àquilo que a Bíblia diz. E muita gente, né, volto a dizer, sendo levada pelo engano, pela emoção, né, por artimanhas, né, que são realizadas para poder influenciar as pessoas. Não somos deístas, né? O que é deísta? A doutrina deísta, ela diz que Deus criou o mundo, fez todas as coisas e deixou o mundo à deriva, né? Não tem compromisso com as coisas do mundo. Nós não somos assim. Nós somos teístas. Teístas são aqueles que creem no trabalhar de Deus e que Deus está no controle de todas as coisas. Então, não somos deístas. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que Ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos, né? Isso aqui é um grande erro. Isso aqui é uma heresia muito grande, amado. As experiências que nós temos com o Senhor colocam por terra tudo isso, né? Então são pessoas que se fecham no seu mundo, né, no seu mundo religioso, e achando que Deus não trabalha na vida das pessoas, né? E eu posso dizer isso para você de experiências próprias, que eu já tive com o Senhor, inclusive do tempo que eu estive enfermo. O Senhor ele me mostrou o que estaria acontecendo. Então, amado, o Senhor ele se preocupa com as nossas vidas, sim. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Nós somos teístas, isso é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Ele está interessado no ser humano.
O fechamento do cano sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura de sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. É maravilhoso isso, irmão, o agir de Deus. Em pequenas coisas nós podemos ver a grandeza do Senhor e a maneira que Deus fala conosco. Não é? Isso é o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. Muitas vezes estamos preocupados com alguma coisa, não é? Mediante alguma atitude, ou a vida de algum irmão, ou um louvor que é cantado, ou uma palavra que é ministrada, nós vemos o Senhor falando aos nossos corações. Eu me lembro, amado, que quando a primeira vez que eu me adentrei a uma igreja evangélica, amados, aquele dia foi um dia especial para a minha vida, porque tudo que foi ministrado, desde os louvores até a palavra, ela estava direcionada à minha vida. Isso é um trabalhar de Deus, né? Mudando o coração de um homem pecador, levando ele ao encontro da verdade. Isso é o trabalhar do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, amado, não tem como nós contestarmos isso. E isso se aplica nos nossos dias de hoje e é maravilhoso nós vivermos isso, né? Vamos aqui para o tópico 2, zelo pela doutrina. Agora nós vamos falar a questão de nós zelarmos pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã, né? Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. Então, amado, um apologeta é um defensor, né? Ele zela pela verdade. É igual o cristão ortodoxo, aquele que está ali, firmado na palavra de Deus, ele não arreda o pé. Não é? E nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, o Senhor tem buscado pessoas dessa maneira, que zelem pela verdade, pela sã doutrina, não é? para que o pecador reconheça a necessidade de um Deus e não reconheça, amado, que ele precisa buscar Deus para atender às suas necessidades. É ele que precisa de socorro, é ele que precisa de ajuda, e ele só vai encontrar isso entendendo a palavra de Deus. Ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos, né? Então, nós temos que ser instruídos, nós temos que ser ensinados, né, na verdade da palavra do Senhor. E quando houver dúvida, amados, é questionarmos, é procurarmos entender aquilo que a palavra está dizendo na sua essência, né? Então, nós não podemos ficar recebendo qualquer coisa e achando que aquilo está normal. Nós temos que nos aprofundar, né, no conhecimento e crescer a cada dia na verdade da palavra do Senhor. Conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica somente a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Isso se faz por meio do ensino e instrução. Quando o apóstolo Paulo diz, traz essas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Então Paulo já estava enfrentando isso, né? E amados, Paulo é um grande exemplo disso. Paulo era fariseu, Paulo era instruído, aprendeu com Gamaliel, né, nos livros da lei. Então Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha instrução, mas quando ele realmente conheceu a verdade da palavra do Senhor, ele mergulhou, né, na defesa do ensino correto da verdade. Não é? Ele tinha seus ensinamentos no fariseísmo, mas Paulo, quando ele teve o verdadeiro encontro com Cristo, por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Então a palavra de Deus, ela nos liberta de ensinamentos errados, ela abre a nossa mente para que nós venhamos a viver uma vida em conformidade àquilo que o Senhor deseja para nós.
E Paulo, ele usou isso, né? Olha, os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documento eclesiástico, mas com o mesmo propósito, interpretar as escrituras para sintetizar o ensino na igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Então, nós temos que conhecer, nós temos que buscar, nós temos que dedicar um tempo, como vocês estão fazendo hoje, né? Dedicando tempo ao aprendizado da verdade. Não tem como, amado, nós conhecemos a vontade de Deus se nós não lermos a palavra do Senhor e não buscarmos entender aquilo que Ele tem para nos mostrar. Nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, né, como muitos aí hoje têm usado esse artifício, né, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé, que foram desenvolvidas ao longo da história da igreja. Então, amado, no que nós temos que estar embasado? Na palavra de Deus, né? Naquilo que a Bíblia nos ensina, porque não tem área da nossa vida que a Bíblia não trata, principalmente com o andamento da igreja. Então nós como líderes, nós não temos que introduzir, né, coisas que venham a satisfazer as nossas vontades, nós temos que aplicar aquilo que a palavra de Deus está direcionando para as nossas vidas. Item 3 da aula de hoje. Cuidado quanto ao modismo, né? O pastor muitas vezes fala na igreja para vocês, tomem cuidado. Existem muitos modismos aí entrando. O que é um modismo? Modismo não é moda, mano. E moda passa. Nós vivemos muitos ventos, né, que nos cercaram aí, que passaram e não surtiram efeito nenhum. Só trouxeram confusão no meio do povo de Deus. Então nós temos que fugir disso e ficarmos firmados na palavra de Deus. Nós estávamos no seminário, né, e o professor Antônio Reis, ele disse uma coisa interessante, que hoje não dá nem vontade de defender as coisas mediante aquilo que estão tentando fazer. Porque as pessoas acham que, amados, que nos nossos dias estão descobrindo, né, vamos dizer, desculpa dizer para você, a galinha dos ovos de ouro. Sendo que muitos estudiosos, né, pessoas totalmente envolvidas com a palavra de Deus, há muito tempo atrás, já estudaram a palavra e não trouxeram essas coisas para o nosso meio. Então, o que está acontecendo hoje é uma adaptação de coisas para tentar envolver as pessoas da maneira que elas querem. E não é assim, né, mas a Bíblia, ela tem que mudar a vida da pessoa. O conhecimento da verdade tem que nos libertar das coisas que estão fora. Então, nós vamos falar um pouquinho quanto a esses modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Irmãos, nós estamos sofrendo uma enxurrada de coisas, né? É um tal de vender coisa, né? E as pessoas vão em cima disso. Água não sei da onde, é rosa não sei de onde, é corredor não sei do que, você entendeu? E nós temos que fugir disso, irmãos. A Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia nos ensina que nós devemos conhecer a verdade, para que a verdade ela entre nas nossas vidas e nós venhamos a viver em conformidade àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito e trouxe eles para o deserto e deu a eles as tábuas da lei, é porque Deus estava querendo preparar aquele povo em conformidade à sua vontade. E isso não mudou. Isso não mudou. Embora nós tenhamos uma tecnologia muito avançada nos nossos dias, a verdade da palavra ela continua sendo a mesma, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós temos que ter isso no nosso coração. Vamos lá. Modismo. Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e vão, que têm caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis,
Quem não se lembra, olha só, amado, isso aqui eu me lembro. Isso aqui no início da minha conversão, aproximadamente uns 22, 23 anos atrás aí, era um tal de dizer que as pessoas estavam recebendo dente de ouro, né? Ó, do dom da unção do caicai, do sopro santo, né? Do G12, amado, isso aqui causou um problema grandioso no meio da igreja, porque isso acabou virando uma fonte de lucro, né? Era um tal de Deus é tremendo, mas o que está acontecendo? Ah, não posso falar, você tem que ir lá. Onde que a Bíblia ensina isso, irmão? Né? Quando nós somos abençoados, nós temos que proclamar o nome do Senhor, nós temos que anunciar as grandezas de Deus. E quando nós ocultamos isso, amado, nós estamos negligenciando, né, os ensinamentos do Senhor. Então nós não precisamos nada disso, nós precisamos reconhecer a verdade e andar em conformidade à Bíblia fala. Né? Então isso aí foi um problema, né? A febre dos anjos, né? Pessoas que chegaram a dar ordem a anjos, né? Não, o anjo vai aqui, anjo vai... Não, irmão. Anjo só recebe ordem de Deus, ele cumpre a ordem de Deus, eles estão aqui para nos servir, mas não para receber ordem nossa. E de outras aberrações doutrinárias. Onde estão os seus promotores e expoentes? Não há como combater esses abusos, né? E essas práticas exóticas, sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Então, amados, muitos foram enganados, muitos foram iludidos. E aí quando começam a deparar com a realidade, por isso que nós temos muitas pessoas hoje, infelizmente, frustradas e decepcionadas com as igrejas, né? Porque são levadas pelo engano. E eu vou dar um conselho aqui para você: fuja disso, fuja. Viver o Evangelho, amado, não é algo muito difícil para as nossas vidas, nós temos que praticar aquilo que a palavra nos ensina. Agora, muitas vezes a pessoa quer cair para o engano, ela fecha os olhos para a verdade, porque muitas vezes não está com a sua vida coerente aquilo que a Bíblia ensina. Então faz o seguinte: molda a sua vida, né? Traz a sua vida para dentro da verdade, e você vai ver como que as coisas começam a caminhar diferentemente. Tópico 2 aqui diz assim, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado. Olha só, essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Desde muito cedo na história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas por falsos mestres, os maus obreiros e os obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. Isso é uma grande verdade, irmão. Porque Deus tem zelo pela sua verdade, pela palavra e principalmente pela igreja, ao qual o Espírito Santo direciona. Mas às vezes nós vemos o que nós vemos as pessoas querendo lugares que venham a massagear o seu ego. Não pregam contra o pecado, não pregam contra as mentiras, não pregam contra os erros que estão acontecendo aí, e deixa a pessoa dentro da igreja. E a pessoa acha que estando dentro da igreja, ela está ali salva, mano. Por isso que Jesus disse, né? Foi categórico quando ele disse no Evangelho, né? Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, mas Jesus ele vai dar uma resposta: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Amado, o Evangelho ele veio para mudar a vida do homem pecador, e não o homem pecador para mudar o Evangelho. Como obreiro que não tem que se vergonhar, né? Aqui é uma coisa interessante. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus. Então, aqueles que estão envolvidos com a obra de Deus são os obreiros, né, que nós temos na casa de Deus. De maneira geral, os apóstolos e os demais oficiais da igreja. A nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. Então, procurar apresentar como obreiro, que não tem que se envergonhar, né? Que não se esconde, né, atrás de desculpas e não usa o Evangelho como muleta para os seus erros, mas que entende a verdade e procura adaptar a sua vida, né, em decorrência daquilo que a palavra nos ensina. E que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotomel, né? Literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é
manter o curso correto. É uma palavra rara, aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Isso é uma grande verdade, irmão. Nós temos que usar o púlpito para trazer o recado de Deus. Problemas doutrinários, problemas dentro da igreja são tratados dentro dos gabinetes. Mas o púlpito ele tem que ser único e exclusivamente. É utilizado para poder trazer a verdade de Deus. Por isso que Paulo diz, olha, que maneje bem a palavra de verdade. Então, amado, nós somos um corpo. Eu como pastor tenho as ovelhas da igreja que me ajudam, a que nós possamos caminhar juntos na mesma direção, para que nós venhamos a não errar, para que nós venhamos a não cometer falhas, que vão trazer deméritos para a palavra de Deus. Então, meu irmão, você que está ouvindo essa aula de hoje, que já se converteu, que já aceitou Jesus na sua vida, e você que ainda não fez, procure conhecer a palavra de Deus, procure ser instruído na verdade, porque somente a palavra de Deus ela é a verdade. Não existe outros ensinamentos, não existem outras interpretações, a não ser a verdade da palavra de Deus. Então, que você possa ficar com esse ensinamento. Vamos zelar, amados. Vamos zelar pela palavra de Deus, como o tema da nossa lição nos diz hoje. Vamos ser comprometidos com a verdade, com a palavra de Deus e procurar aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe vocês que estiveram participando dessa aula de hoje. A conclusão diz assim, olha, nós temos compromisso com a palavra de Deus e queremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro, nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Então, que isso fique bem claro para você. Se alguém perguntar no que está embasada a sua fé, a minha fé está embasada na palavra de Deus. Em tudo aquilo que a santa palavra de Deus me ensina e me orienta. Amém? Então, que você possa ser aí um defensor da verdade e da sã doutrina do Senhor. Amém? Vamos orar? Amados, eu quero já aproveitar essa oportunidade para orar aqui também pelos nossos dizimistas, ofertantes, você que tem nos abençoado. Nós estamos prestes aí a dar o início, à construção da nossa igreja. Estamos aguardando somente a liberação do alvará e eu quero contar com você nesse grande projeto, nessa realização desse grande sonho, amado. Porque desde que a igreja está estabelecida aqui nesse bairro, irmãos que já fizeram parte do início da igreja, tem esse sonho de ver o templo construído. Então, agora nós estamos perto de realizar esse grande sonho. Quero orar aqui pelos profissionais de saúde, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos, pelas pessoas que estão aí na limpeza dentro dos hospitais. Que Deus continue, amado. Deus está curando, Deus está salvando pessoas, Deus está libertando pessoas no meio dessa pandemia. Então, que o Espírito Santo, amado, possa alcançar a vida desses profissionais de saúde em todos os nossos hospitais aí, dando a eles condições para poderem cuidar e tratar das pessoas. Quero também, mais uma vez, agradecer a todos vocês que têm aí nos prestigiado nessas terças, nessas quintas-feiras, em que nós estamos fazendo a transmissão. E avisar vocês, irmãos, que domingo nós teremos culto presencial na igreja, com a Santa Ceia do Senhor. Então venha participar. Hoje saiu um decreto, o João Dória, o governador de São Paulo, colocou as igrejas como atividades essenciais. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa bem clara para você. Eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou mais preocupado com a sua saúde, com a preservação da sua integridade física. Porque não adianta ele colocar a igreja como atividade essencial, sendo que há um risco de contaminação e de pessoas vir a falecer com isso. Então, nós temos que entender tudo isso. E de domingo nós estaremos lá reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Feche os olhos, nós vamos juntos orar. Amado Deus, eterno e soberano Pai. Senhor, a Ti, Pai amado, aprove, Senhor,
trazer, Pai amado, para as nossas vidas a Tua palavra, que é escrita, que é inerrante, que é infalível. E nós, Pai, temos que, Pai, como comprometidos com a verdade, nós temos, Pai, que zelar pela Tua palavra. Pai, que Teu Espírito Santo esteja, Pai amado, trabalhando no nosso meio, abrindo a nossa mente para a verdade. Que nós não venhamos a ser levados por ventos de doutrina, por modismo, Pai, que muitas vezes tentam conturbar as igrejas, mas que prevaleça, Senhor, a verdade da Tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor esteja abençoando os médicos, profissionais de saúde, que as pessoas que trabalham na limpeza dos hospitais. Senhor, Pai, o Senhor pode fazer essa situação mudar a qualquer momento, porque tudo está no Teu controle, Pai. Senhor, preserva as vidas, Pai, principalmente, Senhor Deus, daqueles que professam a verdade da Tua palavra, que querem testemunhar da Tua grandeza. Pai, abençoa, Senhor, os nossos dizimistas, ofertantes, Pai, que tem, Senhor Deus, se mantido fiéis, mesmo muitas vezes estando distante da igreja. Pai, tem honrado, tem nos ajudado a honrar os compromissos com a Tua igreja. Pai, muito obrigado, que o Senhor possa multiplicar sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Senhor, nos dê uma noite abençoada, Pai. Por isso eu oro e agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Pega a sua mão para o alto, que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém, né? E graças a Deus. Que Deus os abençoe, né? Fique na santa paz do Senhor.